Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Assunto importantíssimo, seríssimo, e eu acredito que quanto mais pessoas falarem sobre isso, quanto mais a informação for divulgada e compartilhada, maiores as chances de prevenção. Eu já perdi a conta de quantas mensagens eu já recebi aqui na Academia de Autoestima, de pessoas que falam que não sabem por que estão vivas, que pensam em tirar a própria vida, que pensam com alguma frequência em tirar a própria vida. E sempre que uma pessoa entra em contato comigo, é óbvio que eu procuro ouvi-la, aquele desabafo ali inicial, mas eu sempre falo, procure ajuda. Muitas pessoas me perguntam, o que eu faço? E a minha resposta sempre é, procure ajuda. Ajuda profissional, psiquiatra, psicólogo, terapeuta. Pessoas estudam para lidar com esse tipo de caso. A baixa autoestima está intimamente ligada à depressão. E eu fico chocada, espantada, que em pleno 2019 ainda exista preconceito com assuntos relacionados à saúde mental. Existem pessoas que não vão ao psiquiatra por vergonha. Existem pessoas que deixam os seus tratamentos com psiquiatra e psicólogo porque a família fala que isso é frescura. As pessoas deixam de cuidar da sua saúde mental porque se preocupam com o que outras pessoas estão falando. Não faça isso com você mesma, com você mesmo. Ninguém sabe a sua dor, ninguém sabe o que você sente, ninguém sabe o que você passa, ninguém sabe o que você pensa. Então não compete a ninguém julgar e classificar a sua dor, a sua angústia. Procure ajuda profissional. Se cercar de pessoas que te confortam, que te dão apoio, pessoas que te façam se sentir bem, também é muito importante. Esse suporte, essa retaguarda de família, de amigos, de grupo de apoio, contribui muito de maneira benéfica. Mas é importante que você se trate, que você faça um acompanhamento. A depressão é séria, mexe com a nossa bioquímica. Às vezes é inevitável tomar algum tipo de medicamento, porque a química no seu cérebro não está normal. E não tem nada demais. Isso não é um defeito, isso não diminui ninguém. Isso não te faz uma pessoa fraca, de forma alguma. Em duas situações, em duas ocasiões na minha vida, eu passei por quadros depressivos. Foi uma depressão leve, mas foi absolutamente fundamental eu ter um acompanhamento médico. Eu precisei tomar remédio, ainda que por pouco tempo, foi questão de 3 meses. Mas foi suficiente para eu entender a dor e a angústia da depressão. Eu tenho convivência com pessoas próximas que lutam contra a depressão há anos. E eu te falo, é muito difícil lidar, superar a depressão sozinho, sozinha. As pessoas que têm uma boa autoestima, as pessoas que têm uma autoestima saudável, elas procuram ajuda quando elas precisam. Elas procuram ajuda quando elas sabem que elas não dão conta sozinhos. E em diversas situações, em diversos momentos, em diversas circunstâncias, a gente não dá conta sozinho. A depressão é um desses momentos, é um desses casos. Não deixe que ninguém diminua a sua dor. Não deixe que ninguém brinque com isso. Procure ajuda. Se cuide, vá se tratar. Uma das maiores alegrias que eu tenho é quando uma pessoa me diz que começou a terapia, que voltou para a terapia, que foi para o psiquiatra depois de anos lidando com a depressão, porque começou a ter contato com conteúdo de autoestima, que a pessoa começou a perceber que isso é uma forma de amor próprio, é uma forma de se cuidar, de se amar, e que ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. Não adianta tentar
preencher isso ou curar isso de uma outra forma. É claro que tem algumas angústias existenciais que podem ser resolvidas e devem ser resolvidas, mas depressão precisa de acompanhamento médico, profissional. Eu tô aqui para te falar isso porque esse é um assunto que mexe muito comigo. Muito, 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 muito mesmo. Eu já atendia mulheres há alguns anos e uma amiga minha entrou em contato comigo, perguntando se eu tinha experiência com relacionamentos abusivos. Eu disse para ela que eu tinha algumas clientes que passavam por essas situações e que eu achava muito difícil lidar com isso, resolver isso e trabalhar isso, mas eu não tinha experiência de trabalhar com relacionamentos abusivos. E ela então me convidou para participar de um grupo no WhatsApp de relacionamento abusivo, onde mulheres estavam ali se ajudando. Ela me convidou para participar como uma espectadora, como uma ouvinte, para que eu pudesse entender um pouco do que acontecia, os dramas, as dores, as situações. E eu aceitei, para mim era interessante observar o comportamento, a natureza e tentar entender um pouco mais porque eu tinha e tenho clientes que passam por relacionamentos abusivos, mas eu estava ali como espectadora. O meu papel não era de participar, de interagir, muito menos de dar conselho, porque não cabe a mim. E eu ficava ali observando, e nesse grupo tinha meninas jovens, tinha meninas bastante jovens, de 20 e poucos anos, e tinha uma delas que ela algumas vezes mencionou que ela tinha uma baixa autoestima. Ela verbalizou por texto, né? Ela textualizou: eu tenho uma baixa autoestima. O problema é que eu sei que eu tenho uma baixa autoestima, por isso eu aceito esses abusos. Eu até tentei conversar com ela algumas vezes, mas ela não me deu muita abertura, eu também não insisti. Até que passado algum tempo, uma prima dela, que também fazia parte do grupo, deu a notícia que ela tinha tirado a própria vida. Eu passei dias remoendo aquilo. Eu passei dias engasgada com aquilo. Eu tinha visto só a foto dela, do perfil, uma menina linda, linda, nova. Ela estava morando no exterior, indo atrás dos sonhos profissionais dela. Ela nunca tinha mencionado depressão, nunca tinha mencionado pensamento suicida. E pegou todo mundo de surpresa. Foi assim, devastador. Nessa época, a academia de autoestima ainda não existia. Eu já pensava em trabalhar esse assunto. Era um assunto que eu estava muito acostumada a ouvir, a trabalhar individualmente com as minhas clientes. Mas depois que aconteceu isso, eu fiquei remoendo que eu devia ter tentado de alguma forma ajudá-la. Eu tive que me perdoar por entender que eu não era responsável de nenhuma forma por aquilo. Mas foi muito difícil para mim. Foi bem dolorido. Essa é a primeira vez que eu tô falando sobre isso. Isso aconteceu há uns 3 ou 4 anos. E só agora eu me sinto com essa ferida que fez em mim cicatrizada para poder falar sobre isso. Por conta desse episódio, dessa menina linda que tirou a própria vida, que vivia falando que tinha baixa autoestima, é que a academia de autoestima nasceu. Foi para que mulheres que se deixam de lado, que abrem mão de si mesmas, pudessem entender que existe um caminho, que não precisa ser assim. Então, eu preciso aproveitar essa data do Setembro Amarelo. Eu acho que eu tenho uma obrigação moral de vir aqui
falar que se você está sofrendo com depressão, procure ajuda. Isso não é sinônimo de fraqueza, isso não demonstra que você vale menos do que ninguém. E se você conhece uma pessoa que está passando por uma fase assim, ou que tem depressão, não julgue, não faça piada, não diminua a dor do outro. Você não tem o direito de fazer isso. Se você não pode ajudar, não atrapalha. E se você puder, se você tiver uma chance pequenininha, ajude. Demonstre compaixão, ofereça um ombro, seus ouvidos para ouvir, mas aconselhe essa pessoa a procurar ajuda profissional. Se você está aí me ouvindo, está passando por depressão e está com essa dor absurda que parece que nunca vai ter fim, que parece que não tem saída, saiba que não precisa ser assim, mas você precisa se ajudar, precisa partir de você. Procure ajuda profissional. Converse com pessoas que podem te apoiar, que podem te ajudar a passar por isso. Não brinquem com a depressão. Se cuide, se proteja, se trate como uma pessoa que se ama. Se priorize a sua saúde mental. Fique bem.